perdi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado, sem privações tem passado, e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portais abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece um sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que por onde passei via muitos filhos sem rumo, sem tetos, carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão e mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portais abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Graça e paz, meus queridos. Nós estamos iniciando mais um culto de louvor, de adoração ao Senhor nosso Deus, ainda com as portas fechadas, ainda com vídeos, com gravação, esperando em Deus que nós possamos nos juntar novamente, para estarmos juntos, inclusive celebrando a ceia do Senhor. Estamos há quase 3 meses sem ministrarmos a ceia, sem os irmãos receberem também a ceia, algo que para a igreja do Senhor é algo tão importante, tão fundamental. Nós estamos orando, conversamos muito agora antes desse momento de culto, com conselhos, presbíteros, pastor, com o nosso irmão Léo também, que tem feito parte da liderança da igreja. E estamos orando para tomarmos posições, uma posição segura quanto a essa questão da igreja, Pesa sobre nós essa responsabilidade e a gente não quer ser irresponsável em alguma decisão. A gente tem que tomar uma decisão cheia de paz. Mas uma coisa que nós decidimos, meus queridos, e desde já queremos colocar antes de iniciarmos o nosso culto, é que nós vamos aguardar até o posicionamento do governador, que, se eu não me engano, vai ser dado no final do mês, ou já foi dado em relação à abertura, por exemplo, do comércio. E nós vamos aguardar a essa diretriz com relação à questão do comércio, e depois disso, nós vamos estar reavaliando o nosso posicionamento como igreja.
porque queremos já deixar para vocês, por exemplo, se o comércio em nosso estado, como já tem acontecido em outros, né, ele retorna, as coisas voltam a mais ou menos o normal, o chamado novo normal. E a igreja, né, não tem nenhuma diretriz para a igreja, no sentido de abrir ou não, aí nós vamos ter dificuldades, né? E aí nós vamos reavaliar se nós mantemos, né, como a gente vem fazendo ao longo desses 3 meses, a igreja de portas fechadas. É claro que a gente não vai ser inconsequente e vai começar tudo como era antes, mas com os devidos cuidados, toda essa questão de isolamento, de afastamento, de higienização, tudo isso vai ser observado, certo? Mas, por enquanto, nós estamos, como diz a palavra do Senhor, submissos à autoridade constituída, que nós cremos que foi constituída por Deus para as nossas vidas. Então, até o final do mês, né, esses próximos 2 domingos, hoje é 14, domingo 21, domingo 28, nós vamos estar ainda gravando, tá certo? Algumas pessoas têm me procurado nesse sentido de abrir a igreja, de retomar ali a questão da ceia. E, por enquanto, a gente vai estar funcionando assim. Com relação a essa questão de ceia, durante a semana, a gente vai estar, talvez já amanhã, quando conversarmos um pouco mais e orarmos um pouco mais, já tendo a possibilidade, né, para aqueles que desejarem, porque isso vai ser algo muito pessoal, certo? A gente não vai, sem a sua autorização, por exemplo, ou sem o seu pedido, ministrar a ceia, por exemplo, nos lares. Mas, havendo a solicitação, havendo o desejo, nós temos também o desejo de poder, seguindo toda aquela segurança que se tem, né, na questão de visita a outros, estarmos ministrando também a ceia nos lares. Mas nós vamos estar conversando isso. E temos pensado numa forma também das pessoas virem à igreja para receberem o sacramento, não é, da ceia. Estamos orando, tá certo? Nesses dias nós entramos em contato com vocês via grupo, via telefone, certo? Para que a gente possa ver como a gente procede. Eu sei que não é bom, né, nós celebrarmos ou não celebrarmos a ceia, já são 3 meses, isso faz uma falta muito grande, e é uma ordem dada por Cristo, mas nós estamos cientes disso e estamos orando ao Senhor. Já esperamos quase 3 meses, eu creio que nós conseguimos esperar mais 2 semanas, tá certo? Para termos um posicionamento, se Deus assim quiser, permitir, e eu creio que assim vai acontecer, quando houver essa questão da liberação para o comércio, que muitas vezes a igreja é tratada como algo parecido, não é? Pelo menos pelos governantes, a gente retoma também, mesmo que seja com 50% da capacidade, né? Seguindo todo o rito que já está determinado. Eu creio que isso há de acontecer pelo final do mês, tá certo? Então vamos aguardar, tá certo? Vamos aguardar o posicionamento para que a gente possa ter esse retorno de uma maneira segura e obedecendo também a palavra de Deus, que fala sobre estarmos sujeitos às autoridades submissas, enquanto essas, né, não contrariarem a palavra do Senhor. Nós percebemos que até agora nós podemos continuar submissos, certo? Mais na frente é que nós estaremos revisando isso, se determinadas decisões forem tomadas ou não forem tomadas, tá certo? Então fica só essa palavra. Eu já coloquei um vídeo aí durante a semana tentando informar a igreja nesse aspecto. Nós vamos orar, mas de decisão nós temos que, esses próximos 2 domingos, nós estaremos ainda com as portas fechadas, inclusive pelo aumento de casos aqui em nosso município, né, em vários outros municípios aqui da nossa região, mas no nosso teve um aumento grande, né, nessa questão de contaminados, e por isso a gente também vai segurar mais um pouco, esperando aí a decisão e ver como é que se procede essa questão de Estado, tá certo? Vamos iniciar o nosso culto, meus queridos, e como já falamos várias vezes, tenha sua Bíblia em mãos, junte sua família, porque a proposta não é que você assista um culto, né? Na verdade, é que você cultue,
não é, a partir desse vídeo. Então, Bíblias abertas, os momentos de oração, aproveitem, não simplesmente para deixar aqueles que estão aqui orarem, mas faça a sua própria oração. Você pode, como eu tenho feito lá em casa, quando vou assistir os cultos com minha família, né? Esse culto que a gente está gravando. Pausa e a gente ora, e depois deixa aquele que está orando, né, no vídeo, solta e ele ora também, mas nós fazemos esse momento. Nós participamos nas orações, nos louvores. Então, nós queremos deixar essa palavra, porque senão vai ser mais um vídeo, não é? A proposta é que seja um culto, mesmo distantes, mais próximos, vamos cultuar ao Senhor. Amém? Vamos orar, e assim nós damos início ao nosso culto de louvor e adoração àquele que vive para sempre. Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade que temos, Deus, de mesmo distantes, mesmo com as portas fechadas, mas termos essa possibilidade e liberdade de poder te cultuar, de poder transmitir isso, levar isso aos teus servos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Deus, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que todas as coisas estão debaixo da tua autoridade, porque nós cremos que o Senhor não simplesmente criou e deixou esse mundo ao acaso, as suas próprias leis, mas nós cremos que tu és o Criador e o governador de todo o universo. Nós cremos, ó Deus, que a tua boa mão é soberana, de modo que nos detalhes, nos grandes, nos pequenos, tu, ó Deus, dirige todas as coisas. Nada está alheio à tua vontade, nem isso que nós estamos vivendo, porque tu és o Deus onisciente, tu és o Deus que sabe todas as coisas, tu és o Deus onipotente, que pode todas as coisas. Tu és o Deus que está em todos os lugares, ó Deus, tu és onipresente. Então não tem nada que possa fugir do teu conhecimento, ó Deus, pleno. Seja conosco, Pai. Queremos nos submeter à tua vontade, queremos nos submeter também às autoridades constituídas, Deus, enquanto essas não estiverem contra a tua palavra, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, Pai, para que possamos, como ensina a tua palavra, fazer em paz e tomar em paz todas as decisões, Senhor Deus. Porque sabemos que a quem muito foi dado, muito será pedido, a quem muito se deu, muito se cobrará. Temos esse entendimento da responsabilidade que temos, ó Deus, como os teus servos que servem a tua igreja, dirigindo também ela. Seja conosco, nos dê sabedoria e dê também sabedoria à tua igreja, Deus, para saber quando voltar e quando voltar de coração, sem medo, porque o medo atrapalha em tudo, inclusive na nossa adoração. Tenha misericórdia de nós, Deus, seja conosco, que o teu nome possa ser glorificado nesse dia, que nós possamos cumprir com o propósito da nossa criação, que é o louvor da tua glória. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, meus queridos, no Salmo de número 31. Salmo de número 31. E você que está nos ouvindo, por gentileza, abra sua Bíblia no Salmo de número 31. Nós estaremos lendo os versículos de 1 a 10. Um salmo de Davi, um salmo que mistura louvor e lamentação, não é? Ele derrama o coração, ele reconhece o seu pecado, a iniquidade do seu coração, da prática do pecado, e ele também clama pela bondade, pela graça, pela misericórdia de Deus, né? Colocando ali sua petição, derramando sua alma. Davi foi um dos homens que mais teve essa transparência, vamos dizer assim, com Deus. Um homem que muito errou, muito pecou, mas que também muito se quebrantou, muito reconheceu e que soube se chegar a Deus sem desculpas, mas buscando do Senhor misericórdia. Nós vamos também fazer isso tomando esse texto como base para as nossas vidas. Salmo de número 31, versículos de 1 a 10. Diz assim: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos e livra-me depressa. Sê o meu castelo forte,
cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheces as angústias de minha alma. Não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Até aqui, meus queridos irmãos, você vê o lamento de Davi, inclusive reconhecendo que, em parte, aquilo que estava vivendo foi por conta das suas iniquidades, dos pecados que cometeu. Pecador todos nós somos. O que nós precisamos fazer é reconhecer as nossas faltas e clamar do Senhor perdão. Nós vamos convidar o pastor Robson, que estará nos dirigindo com um cântico, e na medida que estivermos ouvindo o cântico, vamos colocar diante de Deus as nossas faltas. Vamos nos humilhar diante de Deus, reconhecendo todo o nosso pecado, toda a nossa miséria. Nós vamos louvar ao Senhor e use essa música também para fazer sua oração ali ao Senhor. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades, oh, quando é que vou. Passarinhos, belas flores querem me encantar. Oh, terrestres esplendores, de longe enxergo meu lar. Jesus me fez fiel, promessa me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, quantos eu nem sei, mas o seu sangue me faz limpo e para o céu eu irei. Ao filho do seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, eu quero já subir. A sua vinda é muito certa, o dia eu nem sei, mas ele me achará alerta, com ele ao céu irei. Amém. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar o nosso irmão e diácono Léo para nos dirigir a Deus com oração de contrição e desde já também de gratidão pelo perdão que o Senhor nos concedeu.
Saúde a Igreja do Senhor com a graça e a paz. Quero nesse momento fazer uma leitura da palavra do Senhor, que vai estar em 1 João, do capítulo 1, dos versículos 9 e 10, e no seu capítulo 2, dos versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Oramos nesse momento ao Senhor Deus. Querido Deus, queremos nesse momento nos apresentarmos diante de Ti, Pai, sabendo que somos falhos, pecadores, mas como Tua própria palavra diz, temos justo Senhor Jesus Cristo, nosso advogado diante de Ti, Pai, o qual o Senhor, por misericórdia de cada um de nós, enviou a este mundo para o mesmo ser crucificado, ter seu sangue vertido ali na cruz em favor de todos nós pecadores. Pois, Senhor, nesse momento queremos nos dirigir a Ti, Senhor, porque sabemos que somos falhos, somos pecadores, temos cometido inúmeras falhas contra Ti, Pai. Pedimos perdão, Senhor, nesse momento, e pedimos também, Senhor, que o Senhor possa estar soldando os nossos corações, que o Senhor possa estar tirando de cada um de nós a injustiça que habita em nós, Senhor, a soberba, que tenha misericórdia desse Teu povo, Pai. Senhor, queremos ainda Te agradecer, Pai, por todos esses feitos que o Senhor tem realizado em prol de cada um de nós, assim como falei, Teu Filho, né, que não tinha nenhum pecado, o único justo, veio e se fez por nós, para que hoje pudéssemos ter o livre acesso a Ti, Pai. Abençoa cada um, essa é a oração que Te fazemos, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Vamos abrir a palavra novamente no mesmo salmo, salmo de número 31. Vamos ler a parte final desse salmo, do versículo 21 ao versículo de número 24. Aqueles que estiverem com Bíblias, por favor, acompanhem. Salmo 31, do versículo 21 ao versículo 24. A palavra do Senhor nos diz assim: Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largura ao soberbo. Sede fortes, e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperai no Senhor. Amém. Vamos passar o nosso momento de adoração, como disse Davi: sede fortes, sejam fortes, revigorem-se, revigorem o vosso coração, todos vocês que esperam no Senhor. Vamos fazer isso adorando e bendizendo aquele que vive para sempre. A graça e a paz, meus amados irmãos. Essa semana um irmão nos procurou pelo Zap, dizendo: pastor, estou preocupado com o meu emprego, com o futuro do meu emprego, sustento da minha família. E este cântico é um conforto para todos nós, para aprendermos a confiar no Senhor. Cante conosco. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer
saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer e depois tem novidade para você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir, porque o que eu tenho é bem melhor e bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Amém. Conheci o mundo mal e com ele seus jardins, e arrastei numa lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim e encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu mestre Salvador. Quero dar o meu louvor, pois só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Amém. Temos a certeza de que um dia estaremos todos juntos na presença do Senhor, glorificando a Ele em
em sua presença, temos a certeza, todo o povo de Deus tem a certeza que um dia Jesus virá. Por isso nós iremos cantar este louvor. Grandioso Deus, nós te louvamos, Senhor, pelas tuas misericórdias, porque mesmo sabendo quem somos, o Senhor tem um amor profundo por nós e nós estamos aqui porque fomos alcançados por esse amor. Como o apóstolo João diz, nós te amamos porque tu nos amaste primeiro, Senhor. Ó Deus, nós queremos glorificar ao Senhor, não só neste culto, mas com as nossas vidas, todos os dias que o Senhor nos concede, tem nos concedido e ainda hás de nos conceder, que o Senhor nos dê a graça de usarmos os nossos dias, os dons e talentos que o Senhor nos concedeu, para a glória do teu santo nome. Ó Deus, recebe este culto, estes louvores, que é a expressão do nosso coração rendido a ti, rendido aos teus pés, Senhor. Recebe, Senhor, tudo que estamos realizando aqui, que seja voltado única e exclusivamente para a glória do Senhor. Te rogamos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Vamos passar a ministração da palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em João, Evangelho segundo João, capítulo 18, do versículo 33 até o versículo de número 38. Evangelho segundo João, capítulo 18, do versículo 33 ao 38, pelo menos até a parte A do 38. Pilatos interroga Jesus. Diz assim: Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos:
Logo, tu és rei. Respondeu Jesus. Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe então Pilatos: o que é a verdade? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Deus amado, ilumina nossas mentes e os nossos corações para que possamos compreender a Tua boa lei, Deus. Queremos entender, ó Pai, queremos viver, ó Deus, a Tua palavra, queremos viver a Tua verdade, queremos proclamar também, ó Deus, essa verdade absoluta que és Tu mesmo, ó Deus. Seja conosco, Deus, fale aos nossos corações, nos faz refletir sobre essa realidade que vivemos e sobre a realidade que nós devemos viver por meio da Tua palavra. Seja conosco, Deus, fale aos nossos corações, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos dizendo, eu poderia dizer assim, né? Nós estamos vivendo uma crise de verdade. Como é complicado hoje saber o que é verdade. Tivemos aí o episódio há pouco tempo, vou só citar alguns exemplos para a gente tentar perceber isso. Duas pessoas, né, da mais alta autoridade, do mais alto grau de autoridade do nosso país, um acusando o outro, e o outro dizendo, ele disse isso, e ele fez isso, e quis fazer aquilo, e o outro diz, não, isso é mentira, isso não é verdade. E aí você olha dois ícones, não é, para a vida de muitos, e você fica se perguntando, mas onde é que está a verdade? Quem é que está falando a verdade? Nós temos o episódio aí do que a gente está vivendo, não é? Todos os dias a gente ouve informações desencontradas. O isolamento é a chave para a gente barrar o vírus, né? O avanço do vírus. Aí vem alguns estudiosos que dizem, não, tem que, de fato, estar todo mundo em casa, tem que ter o lockdown. E aí vem outros estudiosos e dizem, sim, mas isso não funciona. E aí você fica perguntando, mas o que é verdade? Aí você tem, por exemplo, o episódio agora há pouco, né, da cloroquina. A cloroquina é de fato eficaz para o tratamento do Covid ou não é? Nem a OMS, a Organização Mundial da Saúde, parece saber a verdade. Porque pega um estudo dito científico e eles, não, mas aquela não é eficaz. E aí, pouco tempo depois, um outro estudo científico, né, a ciência se arroga dessa questão de se basear em fatos, eu não sei como é isso, porque vem um estudo e diz, não é, e depois vem outro de estudo dizendo, é. E aí você fica, qual é a verdade? Alguns estados usam esse coquetel de medicamento que tem feito aí diferença, os médicos têm dado esse testemunho, mas outros estados dizem, não, isso não funciona, não vou deixar tomar. Qual é a verdade? Qual é a verdade? Nós temos aí ouvindo quase que todos os dias essa CPI da fake news. Uma CPI cuja proposta é saber o que é notícia falsa, não é? O que é fake. E a pergunta é, será que aqui a CPI está de fato procurando a verdade? Ou será que tem outras coisas por trás? O que é verdade, meu Deus do céu? Nós pegamos aqueles que deveriam ser modelos de verdade, de imparcialidade na aplicação da verdade, que deviam ser os guardiões, não é? Da verdade, da justiça, pessoas no mais alto escalão da nossa justiça brasileira. E nós percebemos que até ali, até a verdade é vergada de acordo com os interesses. E muitas vezes a gente olha e não sabe a verdade, está meio que órfão da verdade, porque é tanta coisa dita verdadeira que ninguém sabe mais o que é verdadeiro ou falso. E parece que essa pergunta de Pilatos, ela é replicada nos nossos dias.
O que é a verdade? E é sobre isso que eu gostaria de meditar com vocês. O que é a verdade? Então, para a gente poder fazer algumas colocações, precisamos entender aí o contexto desse texto que nós lemos, de João capítulo 18, do versículo 33 ao 38. Veja, estamos na semana da crucificação, não é? A última semana ali de Cristo. Ele está em Jerusalém, acontece aquela questão de Judas ter traído Cristo, os principais sacerdotes, os judeus, colocam as mãos em Jesus, né? Jesus, na verdade, se entrega, e ele é levado, ele é tomado, ele é preso, o texto diz manietado, capítulo 18, nos mostra isso, de João, e ele é levado a Anás, depois é levado a Caifás, o sumo sacerdote, e depois de um certo interrogatório, que na verdade era pretexto, eles já sabiam ali o que queriam fazer com Jesus, eles pegam Jesus e levam para o governador romano ali da Judéia, Pôncio Pilatos. E aí, Pôncio Pilatos recebe a Jesus e começa ali como que um diálogo com Jesus. E é a partir daqui que o nosso texto começa. Quando no versículo 33, Pilatos questiona Jesus, se Jesus é o rei dos judeus. Jesus, no versículo 34, diz, essa pergunta é sua mesmo, vem de você, é você que está querendo saber, ou porque disseram outros? E aí Pilatos se defende, versículo de número 35, Pilatos diz, eu sou judeu? Por acaso eu sou judeu? Quem me entregou foram teus compatriotas, os judeus, os principais sacerdotes, eles que me entregaram, eles que te entregaram a mim. E aí, no versículo de número 36, Jesus responde, o meu reino não é deste mundo. Aí, quando Pilatos ouve isso, versículo 37, ele diz, então, tu és judeu, tu és rei, não é? Porque Jesus tinha dito, o meu reino não é deste mundo, Pilatos então volta e diz, então tu és rei. E aí é quando, ainda no versículo 37, Jesus diz a Pilatos, tu dizes isso. E eu para isso nasci, não é? Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Aí Jesus diz, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E aí quando Jesus fala dessa questão de dar testemunho da verdade, que todo aquele que é da verdade ouve a sua voz, Pilatos olha para Jesus e pergunta, sim, mas o que é a verdade? E é sobre isso, né, como já disse, que eu queria conversar com vocês. Pilatos, ele viu a verdade, só que ele não quis acreditar nela, ele não quis dar crédito à verdade que ele estava vendo e ouvindo, né, que era Jesus Cristo. E eu creio que hoje, algo muito semelhante tem acontecido com as pessoas, que mesmo ouvindo da verdade, preferem não acreditar nela, preferem não dar crédito a essa verdade que tem sido proclamada há mais de 2000 anos. Na verdade, até muito antes disso, no início do Velho Testamento, no início da criação, quando se fala da existência de Deus. De modo, meus queridos, que eu gostaria de pensar com vocês sobre o que é verdade. Sobre o que é a verdade. E a primeira coisa, e a mais importante, da gente poder perceber sobre o que é a verdade absoluta, essa verdade inquestionável, é a gente poder perceber que a verdade é Deus. A gente está em meio, né? Essa realidade que a gente vive, de a verdade ser tão relativa, ela tem trazido seus danos, inclusive, para tudo isso que nós estamos vivendo, né? Cada um que tem a sua verdade, e muitas vezes de verdade não tem nada. Mas existe uma verdade absoluta. Uma verdade base, uma verdade padrão, uma verdade inquestionável, uma verdade absoluta. Essa verdade é Deus. E essa verdade, interessante que as Escrituras nos mostram isso, se dá nas três pessoas da Trindade, não é que na verdade é o nosso Deus. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que Deus, o Pai, Ele é chamado de o Deus da verdade, né? Lemos isso no Salmo 31:5, o Deus da verdade. Vemos isso também em Isaías 65:16. Lá em Tito, Paulo diz que o Deus que não pode mentir, porque na verdade sua essência é verdade,
certo? O Pai é conhecido como Deus da verdade. O Espírito Santo também é chamado como o Espírito da verdade. Vários textos nos mostram isso, quero apresentar só 2. João 15, 26, quando o apóstolo João diz assim, na verdade Jesus, citando as palavras de Jesus, João: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 16, 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Veja, o Espírito Santo também é conhecido como Espírito da verdade. E aí, quando nós olhamos para a terceira pessoa da Trindade, Jesus Cristo, é que nós percebemos como essa verdade é encarnada em Deus. Porque a gente percebe em relação ao Filho, que o Filho é a encarnação, é a personificação da verdade. Porque lá, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de número 6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus é a encarnação da verdade. Jesus é a personificação da verdade. De modo que o Deus eterno, nas 3 pessoas da Trindade, eles são declarados pelas Escrituras de uma maneira tão clara. Eles são a verdade. Não uma verdade, mas a verdade. Uma verdade absoluta, ponto. Sem interpretações. Deus é a verdade. E eu queria poder também trabalhar aqui essa questão da verdade nas 3 pessoas da Trindade, mas de maneira muito especial ligada à questão do Filho, que é a personificação da verdade. Eu sou a verdade, disse Jesus, além de ser o caminho e a vida, Jesus diz: eu sou a verdade. Quero destacar aí pelo menos 3 coisas acerca dessa questão de Jesus Cristo ser a personificação da verdade. Jesus, que é a verdade, ele veio dar testemunho da verdade. Porque nós lemos nesse texto aí de João 18, que é da nossa mensagem, versículo 37, quando Jesus diz a Pilatos: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. De modo que Jesus, ele tanto é a mensagem, ele é a verdade que veio ser proclamada, como ele é o mensageiro da verdade. Jesus é a mensagem e é o mensageiro dela. Ele é a verdade personificada e ele veio dar testemunho dessa verdade. E aí nós percebemos isso, inclusive, numa expressão muito usada por Jesus Cristo quando ia pregar e ensinar. Qual era? Em verdade vos digo. Quantas vezes Jesus Cristo disse isso, Você pega o Sermão do Monte: em verdade vos digo. Eita, verdade verdadeira, porque é enfatizada por aquele que veio dar testemunho da verdade. Você também percebe isso, meus queridos irmãos, quando no Evangelho de João, nós temos que João diz assim, João 1,17, quando o apóstolo diz assim: a lei foi dada por intermédio de Moisés, veja, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Como é claro isso nas Escrituras, Jesus vindo dar testemunho da verdade. Percebemos isso aí em João, no capítulo 8, no versículos de 37 em diante. Vou só destacar alguns, quando diz assim, Jesus diz assim, numa conversa com judeus, que se gabavam, batiam no peito, dizendo: nós somos descendência de Abraão. Jesus diz assim: bem sei que sois descendência de Abraão, versículo 37 do capítulo 8. Quem tiver com Bíblia pode acompanhar. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Versículo 38. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Versículo 40. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de meu pai. Assim não procedeu Abraão. Versículo 43. Qual a razão por que vocês não compreendeis a minha linguagem?
Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Mas porque, versículo 45, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? E aí no versículo 47, Jesus diz a mesma coisa que foi dito em João 18:37. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Jesus está conversando com os judeus, eles se gabando, dizendo que são filhos de Abraão. Jesus diz, olha, eu sei que vocês são descendência de Abraão, mas por que vocês não vivem na prática de Abraão? Porque eu estou vindo, eu estou dando testemunho, eu estou falando da verdade, a verdade que eu vi do meu pai. Por que vocês não me creem? Por que vocês não me ouvem? Por que vocês não entendem o que eu estou dizendo? Mas esse texto é muito claro, quando Jesus vem dizer, olha, eu vim dar testemunho da verdade, daquilo que eu vi do meu pai, daquilo que eu sei do meu pai, eu vim dizer a vocês. Essa é a verdade que Jesus Cristo veio transmitir, não é, a todos nós, começando lá pelos judeus, pelo seu povo, não é? Jesus ali, judeu, ele começa ali com o seu povo, mas se estende na verdade a todas as nações. O escritor aos Hebreus nos diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus Cristo veio dar testemunho. Deus falou de várias formas, ao longo, desde a criação do Éden até o finalzinho, várias formas Deus se utilizou para falar. Mas nos últimos dias, o ápice da revelação, o clímax da revelação de Deus, é o próprio Deus, na pessoa do Filho. É essa revelação, é essa verdade que Jesus veio mostrar ao mundo. É o próprio Deus, Criador e Governador de todas as coisas, descendo a esse mundo e se mostrando como verdade absoluta para as nossas vidas, mostrando seus planos para as nossas vidas. Mas como Pilatos, muita gente tem ouvido e muita gente tem rejeitado. Jesus Cristo, ele é a personificação da verdade, mas ele também veio dar testemunho dessa verdade. Ele veio mostrar o Pai, ele veio deixar o Espírito, ele veio nos mostrar e nos ensinar a verdade. A verdadeira verdade. E eu queria deixar isso para as nossas vidas. Jesus é a verdade encarnada, personificada, mas Jesus também veio dar testemunho da verdade, de modo que o que nós sabemos hoje de Deus, nós sabemos por meio do Filho, porque o Filho veio revelar a pessoa de Deus, seu amor, seu plano, o quanto Deus tem cuidado de nós, como a providência de Deus está sobre nossas vidas. Tudo isso nós sabemos por meio do Filho, Jesus Cristo, que é a verdade e que veio, demonstrar a verdade. Mas não somente isso, meus queridos. Jesus, além de ser a verdade encarnada, além de dar testemunho da verdade, Jesus é a única verdade que pode levar alguém para Deus, que pode levar alguém para o Pai, que pode trazer salvação à vida de alguém, que pode conceder a vida eterna a alguém. No capítulo 14 de João, que nós até já usamos aqui, diz assim, respondeu Jesus, 14:6, João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí Jesus completa dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode se chegar ao Pai senão por mim. De modo que desse texto e de outros, nós percebemos que Jesus, ele é a única verdade que pode conduzir alguém para o Deus verdadeiro. Eita, meus queridos irmãos, quantas implicações nós temos nisso, né? Veja, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, 18 e 19, diz assim,
Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E que Deus, versículo 19, estava em Cristo reconciliando o mundo. Paulo vai mostrar que é através do Filho, é através da verdade encarnada e a verdade proclamada pelo Filho, pelo Cristo, é que Deus conciliou e está reconciliando esse mundo consigo mesmo. Somente e tão somente através do Filho, que é a verdade única que pode conduzir alguém para Deus. Né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por isso que, inclusive, o apóstolo João, ele vai nos mostrar isso, né, na sua epístola, quando ele diz assim, João 1, 22, 23, capítulo 2, versículo 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Porque o Filho é o único caminho para o Pai. Se você não tem um filho, você nunca vai se chegar ao Pai. Essa verdade tem implicações, meus queridos irmãos. Nós temos aí em nosso planetinho azul cerca de 7 bilhões de pessoas. Cada um, tantas vezes, ligados à sua própria religião. E tantos bilhões de pessoas seguindo uma religiosidade que não vai conduzir a Deus. Mas, pastor, o senhor não pode dizer isso, pastor. Meu querido, eu só estou dizendo o que Cristo disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode se chegar ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quer brigar? Não brigue comigo, não. Brigue com Cristo. Porque é Ele que está dizendo. Eu até gostaria que fosse diferente, eu até gostaria que fosse como muitos pensam, que independente da forma que você vive, independente daquilo que você crê, se você crê ou não, não tem problema nenhum, tudo vai se chegar em Deus. Né? É aquela historinha de uma montanha com muitas trilhas, que independente da trilha que você tomar, vai chegar no topo, que é Deus. Eu até queria que fosse assim, porque não teria condenação eterna. Mas não é assim, porque a Bíblia diz que não é assim. E é o próprio Cristo que diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Nesse sentido, Jesus é exclusivista. Não tem outro caminho, não existe outra ponte, não existe atalho, só existe um caminho que pode conduzir você para Deus, e é Jesus Cristo. Por isso que foi até um versículo que nós colocamos aí, né, naquela série de versículos que decorei, João 5:24, quando Jesus diz assim, em verdade vos digo, veja a expressão, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte eterna para a vida eterna. Porque somente o Filho pode conduzir alguém para a vida eterna. Isso tem muitas implicações, meus queridos, muitas implicações. Quantas vezes as pessoas estão se pegando com qualquer verdade, com qualquer tipo de religiosidade, mas estão deixando aquele que é a verdade, que é a personificação da verdade, que veio dar testemunho da verdade, que é a única verdade que conduz para Deus, colocando de lado, como se a religião ou religiosidade, ou crê em qualquer coisa, tudo é válido, basta que tenha boa vontade, tenha sinceridade. E eu tenho que replicar aqui o que já ouvi, né, várias vezes, de sinceridade, o inferno está cheio. Pastor, o inferno? Ô, meu querido, é isso que a Bíblia ensina. Como nós vamos ver a verdade da palavra. Se você não crê nela, já é uma outra questão, mas é isso que ela ensina. E para ser fiel à palavra verdadeira, que é Cristo e que é sua palavra, eu não posso dizer uma outra coisa. Não basta sinceridade, se de fato você não se apega ao Filho para poder ter o Pai. Porque se você não tem o Filho, se você não deposita toda a sua confiança e depende do Filho, dos méritos do Filho, você não vai ter nenhum filho e, por consequência, não tem também o Pai.
Eu queria que fosse diferente até, para não saber de perdição eterna de ninguém. Mas não é isso que a palavra do Senhor ensina. Jesus é o único caminho, verdade, vida que conduz para Deus Pai. E isso está registrado em João, capítulo 14, versículo de número 6. Mas veja, Jesus, além de ser a verdade encarnada, aquele que veio dar testemunho dessa verdade, além de ser a única verdade que conduz para Deus, Jesus é a única verdade que pode trazer libertação verdadeira ao ser humano. E é interessante que é mais um versículo que decorei, não é? Quem está acompanhando aí viu, quando Jesus diz assim, João 8, 32, João 8, 36, Jesus diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas antes ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a verdade, meu querido, e a única verdade que pode trazer real libertação ao ser humano. É interessante que esse versículo 32 do capítulo 8 de João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, muitas vezes é usado, né, pelo presidente Bolsonaro. Né? Ele gosta muito dessa expressão, desse versículo, que ele tornou como que tema ali também de sua campanha, né, a eleição. E conhecereis a verdade vos libertará. E eu procurando, cascaviando, eu vi uma declaração dele na Câmara dos Deputados, quando ainda era deputado. Ele entende e ele sabe que o contexto dessa verdade que liberta é Cristo. Porque até ele apontando por uma cruz que tinha ali no Senado, ele falava sobre isso. Eu sei que essa verdade é Jesus Cristo. É a verdade que liberta. Mas muitas vezes ele utiliza, não é, nesse aspecto político, não é, nesse sentido da não mentira, a não corrupção, a não injustiça, não é, que liberta ou que libertará os brasileiros da escravidão de uma política de outrora. Não é? Ele usa essa expressão, mas como uma expressão política. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Jesus é muito mais do que uma verdade política. Porque a verdade política ela não pode libertar ninguém. Não pode libertar ninguém, porque só quem pode libertar é aquele que na sua essência é a verdade, Jesus Cristo. Hoje nós estamos reféns de um vírus, não é? Que nos prendeu, que nos aprisionou em nossas casas. Estamos aguardando, né, a vacina salvadora que há de nos libertar das garras do Covid-19, né? Mas, meus queridos, por outro lado, o ser humano, para todo ser humano, essa vacina libertadora, ela já chegou. Seu nome é Jesus Cristo. A liberdade que ele traz não é simplesmente de um vírus, que daqui a pouco vai virar história, como se tornaram histórias que vieram antes dele. Jesus é a verdadeira liberdade. Somente ele pode conceder a verdadeira liberdade. Interessante, nós estamos aprisionados em nossas casas, mas a Bíblia fala de um aprisionamento muito maior, que é o aprisionamento da alma, é o aprisionamento ao pecado. Jesus vai dizer, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus mesmo diz isso, não é? As pessoas estão escravizadas ao pecado. É interessante que esse mundo, ele busca por liberdade. Não tem nada contra isso, né? Quem quer escravidão? Queremos liberdade, mas muitas vezes pensam que liberdade é ter essa possibilidade de fazer o que quiser quando bem entender. E esse tipo de liberdade, na verdade, só tem trazido escravidão a muitas pessoas. Pessoas que são escravas de bebida, pessoas que são escravas da droga, pessoas que são escravas do sexo, pessoas que são escravas do dinheiro, pessoas que são escravas de outras pessoas porque fazem da outra pessoa seu Deus. Eu quero liberdade
mas muitas vezes é uma liberdade para se tornar escravo de alguma coisa. E aí vem os libertadores, né? Vem toda essa questão, de ciência, na proposta de melhorar o ser humano, de trazer uma liberdade ao ser humano, antropologia, sociologia, psicologia, todas essas logias. Mas só tem uma forma de melhorar o homem, de dar liberdade verdadeira ao homem. E não é através de filosofias, de ideologias. É através de Jesus Cristo. Porque Ele é a única verdade que liberta. Interessante que quando nós nos convertemos, quem já teve essa experiência sabe exatamente do que eu vou dizer agora. Nós somos livres, aparentemente. Mas, na verdade, é um livre que, na verdade, não tem paz. É um livre que, na verdade, é preso, que está escravizado, e depois é que a gente entende, é escravizado aos nossos próprios desejos, ao nosso próprio coração pecaminoso. É uma liberdade que nunca traz uma satisfação plena, porque nós vamos perceber que, por mais livres que estejamos, estamos escravizados, sim, a alguma coisa, a nós mesmos, ao pecado. Mas quando Cristo entra, nós passamos a entender essa liberdade que Ele veio trazer. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Interessante que o contexto desse texto, do versículo 36 de João 8, é esse contexto, né, dos judeus ali dizendo: nós somos livres, nós temos como pai Abraão. E aí Jesus fala: olha, na verdade vocês estão presos, vocês são escravos. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se vocês conhecerem a verdade, essa verdade vai libertar vocês. A verdade, ela é muito mais do que uma verdade política. É Jesus Cristo, essa verdade que liberta. É Jesus Cristo, porque política ou qualquer outra coisa não podem libertar o homem de quem ele é, pecador. Somente Cristo pode fazer isso. E em último lugar, meus queridos, eu queria deixar para as nossas vidas que a palavra de Deus, ela é a verdade. Veja, tem um texto das Escrituras, quando Jesus Cristo está orando pelos seus discípulos, e no capítulo, todos esses textos, né, de João, do Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17, se eu não me engano, a oração sacerdotal de Jesus. E aí Jesus diz assim: santifica-os na verdade, orando a Deus, né, o Pai. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade absoluta é Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa verdade, ela veio ser testemunhada pelo próprio Deus, na pessoa do Filho. Jesus Cristo, sendo o mensageiro e a mensagem, ele é a única verdade que pode levar ao Pai. E é a única verdade que pode libertar o ser humano. Mas diferente do que aconteceu há 2000 anos atrás, nós não temos o Cristo em carne e osso, não é? Como viram Pilatos e os discípulos e os judeus daquela época. Mas nós temos a palavra que Cristo deixou. A palavra inspirada, a palavra inerrante, a palavra suficiente, a palavra que, como diz Jesus, é a verdade. Interessante, meus queridos irmãos, não tem nem como a gente falar, né, uma questão da bibliologia aqui, a gente não tem tempo para isso, mas, veja, um livro de história, um livro de geografia, até um livro de matemática, até mesmo livros de ciência, com algum tempo, eles precisam ser atualizados, porque eles estão defasados. Porque coisas novas surgiram, porque eles se tornam atrasados, porque a verdade mudou. Você pega um livro, é incompreensível hoje você ter um livro de história que era usado há 10 anos atrás. Não tem mais isso, porque todos os anos são livros novos, com conteúdos, inclusive, novos. A própria ciência, ela diz uma coisa hoje, anos depois, ela vai desdizer o que disse.
A gente está vendo, inclusive, isso nos nossos dias. Não, isso daqui não. Isso aqui, um estudo científico disse que não. Não, mas agora é. A ciência é dinâmica, muda. Mas essa palavra escrita há tantos milênios, sendo bombardeada todos os dias por aqueles que não acreditam nela, ela continua ainda de pé, sendo o livro mais vendido e lido em todo o mundo. Sabe por quê? Porque é a verdade, porque é a palavra de Deus, porque se renova. Eu não sei se você já teve essa experiência, quem lê as Escrituras sabe do que eu estou dizendo. Você lê um texto bíblico, lhe fala ao coração, Deus traz uma palavra para a sua vida de acordo com o que foi escrito, né, com o autor que escreveu, dentro da realidade da época. Anos depois você vai ler o mesmo texto bíblico, você tem coisas novas para a sua vida, uma segunda vez, terceira vez, uma quarta vez. Como isso pode? Pode, meu querido, porque isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é verdade. Por isso que, diferente de tantos outros livros, de história, geografia, matemática, ciência, ela não muda. E ela vai continuar atual. Agora, daqui a 2000 anos, se Jesus Cristo não voltar, é como se a gente estivesse lendo um texto que foi escrito ontem para as nossas vidas. Eu não sei se você tem essa experiência. Você lendo, por exemplo, no escrito do apóstolo Paulo, ele falando de uma realidade de 2000 anos atrás, mas isso é para hoje, isso é para mim. É o que eu estou vivendo hoje. Sabe por quê, meus queridos? Porque é diferente do que outros pensam. Isso daqui não é uma invenção da igreja, não. Isso, na verdade, é de Deus, é a palavra de Deus. Sim, escrita por homens, mas não por isso tira o mérito daquele que estava por trás desses homens. Como vai nos dizer o apóstolo Pedro, não é? 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É um livro humano, sim, porque foi escrito por homens, mas é um livro divino, porque quem estava por trás desses homens era o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Por isso que essa palavra é palavra de Deus e é verdade para as nossas vidas, tem autoridade sobre nossas vidas, porque é a vontade de Deus escriturada. Por isso que Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pilatos teve o privilégio de ouvir e de ver a verdade, mas a rejeitou. Pergunta que eu quero deixar para mim e para você é: qual tem sido a sua atitude diante da verdade, Jesus Cristo? Diante da verdade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Diante da verdade que Jesus veio proclamar, que na verdade é Ele mesmo, Ele é as boas novas, o Evangelho. Qual tem sido a sua atitude diante de Deus? Qual tem sido a sua atitude diante da verdade absoluta? Hoje nós estamos vivendo uma crise de verdade, porque ninguém sabe mais o que é verdade. Mas muitas vezes, porque não querem reconhecer a verdade absoluta. Em meio a tantas mentiras, em meio a tantas meias-verdades, em meio a tanta coisa errada que nós estamos vivendo, que nós perdemos o referencial. Eu queria deixar isso para você e para mim, meu querido. Existe um referencial absoluto. É Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Deus na pessoa encarnada de Cristo, é a verdade. E é a verdade deixada por Cristo, sua palavra. Não à toa, Jesus vai dizer isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muita gente ainda escravizado, muita gente ainda preso, mesmo tendo uma certa liberdade, porque tem rejeitado a verdade que é Cristo.
por conta dessa rejeição e continuar na miséria do seu coração, Pilatos foi extremamente injusto, condenou um inocente. Mesmo sabendo que ele era inocente, entregou para ser crucificado. Porque ele viu a verdade, ele só não quis dar crédito a ela. Não façamos o mesmo. Não façamos o mesmo. Amém? Quero convidar o presbítero Washington para fazer essa oração final, e logo após a oração, nós vamos impetrar a bênção deixada pelos apóstolos. Oremos, meus irmãos. Pai Santo, Deus amado, nós buscamos a Tua presença mais uma vez, Senhor Deus. Primeiro para Te louvar, Senhor Deus. Te agradecer, ó Pai, por Jesus em nossas vidas, Senhor Deus. Nos trouxe essa verdade, nos libertou, e também queremos clamar a Ti, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos dando força, discernimento, nos capacitando, Senhor Deus, para ser essa referência na vida das pessoas que nos cercam, Senhor Deus. Nosso trabalho, nossa faculdade, nossa casa, Senhor Deus. Nós possamos estar sendo, ó Pai, uma referência, Senhor Deus, da verdade que está em Cristo, da verdade que veio até nós, ó Pai. Em nome santo de Jesus, clamamos a Ti também que tenhamos sido agradáveis a Ti, Senhor Deus, neste momento de culto, ó Pai. Que nosso louvor, nossa adoração tenha chegado a Ti como aroma suave, ó Pai. Nos abençoa, nos guarda de todo mal. Em nome de Jesus que a Ti oramos. Amém. Receber a bênção, meus queridos irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, que as consolações, a comunhão, o poder do Santo Espírito de Deus, o Espírito da verdade, recaia sobre cada um de vós, povo de Deus, e sobre toda a igreja do Senhor que está espalhada por todo o mundo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Meus irmãos, terminamos aqui o nosso culto público, nosso culto individual continua, e eu quero convidá-los, mais uma vez, já fiz isso nos grupos, e quero fazer agora também nesse vídeo. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, a igreja está aberta para a oração, das 7 às 8 horas. De segunda a sexta, se você chegar às 7 horas, a igreja está aberta, já vai ter irmãos aqui orando, buscando o Senhor. Tem sido uma bênção, certo? Agora, sempre um mesmo número de pessoas, geralmente 3, aí quando 4, 5. E eu quero lhe convidar para vir, meu querido. Por quê? Eu não sei o porquê. Em grande parte não é trabalho. E eu espero que também não seja medo. Porque você conhece aqui a igreja, se vier 10 pessoas, por exemplo, dá para ficar a 5 metros cada um aqui, um do outro. Tem aqui álcool, tem aqui máscara, a gente utiliza. E às vezes a gente tem ficado tanto no virtual. Venha, aproveite. E esse momento que nós estamos vivendo é momento da gente orar, da gente interceder uns pelos outros, pelos nossos governantes, pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão padecendo, perdendo seus entes queridos. E temos visto tanto isso no nosso município, as mortes acontecendo por vários motivos. Venha. É importante você estar aqui, vamos orar juntos, respeitando inclusive aquilo que está determinado, tá certo? Fique essa palavra para cada um. E aí, durante a semana, nós vamos estar trazendo mais informações à vida de cada um de vocês, tá certo? Com relação a como nós iremos proceder com essa questão da ceia, tá certo? Os trabalhos da igreja. Vamos continuar gravando até o final do mês, esperando aí um posicionamento já do governo do estado, né, com relação a algumas coisas, comércio e a questão das igrejas. Até lá, nós vamos estar buscando a Deus no virtual, certo? No culto aqui gravado e também aí durante a semana com alguns vídeos, tá certo? Mas vamos sair um pouco do virtual, meus queridos, vamos vir para o pessoal, porque faz uma diferença tremenda, tá certo? Não vamos aglomerar, não vamos simplesmente nos juntar para orar. Tem vindo só 3, 4 pessoas.
Eu creio que a igreja é maior do que isso. E eu creio que tem como comportar mais 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 pessoas. Você não vai correr risco, certo? A gente está tomando os devidos cuidados. Deus abençoe. Um excelente domingo, uma excelente semana para cada um de nós, para cada um de vocês. Deus abençoe. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem